Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Solta a Voz. E vamos começar aí falando que frio é esse, São Paulo. Eu não tô preparada. Eu sempre tô coberta de razão, mas dessa vez tá difícil. Hoje a gente vai falar sobre a Gen Z, ou melhor, a geração Z. E como a gente tá vendo por aí, é a geração que tá moldando o presente, e eu vou te contar um segredinho de como se comunicar com eles. E olha, não vou falar aqui só sobre marketing de Gen Z, não. Vou falar aqui de algo real, que é o comportamento da Gen Z, que já tá movimentando aí bilhões. Realmente essa geração é a que dita as tendências e as regras do momento, não tem jeito. Mas antes de qualquer coisa, você realmente quer se comunicar com a geração Gen Z? Porque assim, se quiser, fica aqui nesse episódio que nós vai, meter marcha agora. Se você já não tá muito antenado, se você ainda tá preso naquele pensamento de feed bonitinho, slogan, talvez esse episódio mexa com você e é pra isso mesmo que ele tá existindo aqui agora, pra mexer com a nossa cabeça. Agora, pra você entender quem é a Gen Z, ela tá entre o final dos anos 90, quem nasceu aí no final dos anos 90, até 2010 por aí. E eu posso dizer que eu sou uma Gen Z. O João é um Gen Z. A gente tudo aqui e realmente a gente cresceu no mundo da tecnologia, né? Desde a TV Globinho, que todo mundo assistia, até o primeiro contato com o celular, aquele celular de abrir, aquele Nokia. Eu lembro que na época da minha escola tinha aquele celular que você puxava pro lado e tinha um tecladinho. Nossa, Você já chegou a ver? esse eu tive já. Nossa, sim. Teve aquele celular que tinha a guitarrinha. Aquele que é três alto-falantes atrás com a guitarrinha. Sim. Nossa, esse E tive. todo mundo ia pra escola colocando música e ouvindo música. Teve o MP3, teve muito isso e foi uma fase muito gostosa e a gente cresceu aí com a tecnologia, né? Posso dizer que eu demorei ter celular porque não tinha tantas condições aí na época, mas eu lembro que eu pegava o celular da minha mãe, que era aqueles de abrir e fechar, e eu amava ficar baixando joguinho, ficar mexendo. Mas a internet sim fez parte, até que depois a gente ganhou computador, acho que foi ali na fase dos 12 anos, 13 anos, a gente ganhou um computador que a gente pediu muito pro meu pai. Você teve computador em que época, assim? Eu fui ter computador já com 16 anos já. 16 anos. Mas tipo com 11 anos eu roubava o notebook do meu avô. Eu acho que eu tinha essa idade, mas meu irmão já tava um pouco mais velho, que eles meio que deram pra gente, né? A gente morava no sítio, gente, na época, e a gente ganhou um computador aí. Eu acredito que teve muito aquele meio termo. Era um pouco de tela, mas também era um pouco de brincadeira na rua, joelho ralado e tudo mais. Então a gente cresceu, mas teve também aquela vida fora da tela, né? Diferente da geração alfa, né? Que é depois de 2010 em diante, que já cresceu ali com a tela, o tabletzinho para distrair a criança. Então já é outra parada, mas vamos focar aqui. E no decorrer, né, dessa caminhada aí, sendo Gen Z também, acompanhando as tendências e tudo mais, pode ter certeza que o Gen Z, ele não compra qualquer produto. Ele compra algo que tiver alinhado ali com propósito, com experiência, com história. Pode ter certeza que eles observam muito isso. E como eu disse, essa galera é movida, né, pela verdade. E olha, eu anotei aqui um estúdio que é a McKinsey apelidou a Gen Z de e falei, né? Bonita agora. Gen, que quer dizer a geração da verdade. Eles esperam que as marcas sejam verdadeiras, sem slogan pronto. Querem ali os bastidores, o que tá rolando. Querem se entreter porque eles querem pertencer e pra eles comprarem no final. Então a gente já tem essa noção de como é, né? Quer um exemplo? Mais de 70% deles pesquisam a ética da marca antes de comprar. E quase 80% preferem marcas que apoiam alguma causa social. Tipo saúde mental, diversidade, sustentabilidade, essas fitas. Eles querem saber o que a marca acredita. E mais ainda, eles querem ver aquela marca vivendo aquilo e não só postado, sabe? E mano, sabe o que é mais louco? Que hoje o produto não é mais o centro. O que importa pra eles agora é o universo da marca. O que ela representa, o que ela fala, quais são os valores que ela leva. É isso que conecta com eles. E quando a marca acerta nisso, o produto ele só vira um símbolo. A marca, no geral, se torna o algo maior, sabe? E quando a marca entende isso, o produto, ele vira um elemento ali dentro de algo maior. É só você parar pra ver. No outro podcast, eu falei que a Fenty Beauty, ela fez um quiosque ali para as pessoas que compraram o gloss, né, da Fenty Beauty ou que quisesse comprar,
personalizar aquele gloss. Então você levava para casa o seu gloss personalizado para você deixar de chaveiro na sua bolsa, para ser um elemento ali nos seus looks e também criar uma memória para você levar embora para sua casa. Eu achei isso genial. Um outro exemplo também que eu gosto muito, que é a Starface, que ela pegou um problema que era as espinhas dos adolescentes, jovens ali, até de adulto, quando aparece aquela espinha, e era um momento de vergonha antes, e hoje em dia você pode colocar uma estrelinha que vira algo fashion, algo que as pessoas gostam de tirar foto, não virou mais aquela coisa que era uma vergonha no passado, sabe? Então essas marcas, elas fazem um movimento muito da hora, conversando com Gen Z e até com a Alpha. E isso tudo a gente chama de experiência de marca. E uma coisa muito legal disso é que a gente que é da área da beleza, que faz atendimento e tudo mais, a gente tem aquela coisa de dar o melhor atendimento para cliente, para ela lembrar de você e indicar você para as amigas dela. Então, na preparação da sala, quando você vai receber a sua cliente, é aquele momento único, exclusivo que você tem com ela, que vai gerar memória e vai fazer ela querer voltar, não só pelo procedimento, mas também pela experiência no todo. E isso também é usado em outras marcas, como a Fenty Beauty e a Starface, que eu comentei aqui. Então, tudo gera uma experiência de marca, sabe? Porque quando você gera memória emocional, você gera valor, porque as pessoas gostam disso. Porque com isso você faz a pessoa se lembrar da sua marca, mas não pelo que você vende, mas sim pelo sentimento que ela sentiu. Já não é mais algo que as pessoas querem consumir, elas querem o caseiro, elas querem os bastidores, ela quer tudo aquilo que fica por trás, sabe? Elas querem mesmo pertencer à marca. Como eu disse pra vocês, elas não querem mais o produto final, aquela coisa perfeitinha, e sim o processo daquilo, o processo que você vivenciou, o choro, a lágrima, como você acertou naquilo, como você errou naquilo, mas o aprendizado que você teve com aquilo. Então é sempre o por trás e não o resultado final. E mano, se você parar pra pensar, por isso que o TikTok ele performa muito mais. Lá você posta o vídeo com a cara lavada, você dá sua opinião, você tem o seu momento de fala, você não tá nem aí se vão discordar de você, você tá mostrando o seu posicionamento ali. E é isso que as pessoas se conectam, elas não querem mais aquela coisa engessada, aquela coisa perfeita que antes viralizava. É meio que agora a gente se conecta com o imperfeito, sabe? Com a fala errada. Por exemplo, agora, nem sei se eu falei certo o imperfeito, mas é basicamente isso. E falando sobre plataforma, a gente consegue perceber que o TikTok, ele tem uma comunicação muito mais informal, né? Uma comunicação que não precisa de muitos efeitos. Como eu disse, você pode falar aquilo que você quer, sem corte, sem edição, porque as pessoas vão se conectar com o conteúdo ali, de fato. Já o Instagram já tem outra pegada, assim como o YouTube, Spotify, enfim. E outra coisa que eu tava quase me esquecendo, e falando de plataforma, o TikTok é onde a Gen Z mais conhece novas marcas. Você sabia disso? Teve um estudo disso, que é da GWI. Não sei como fala, Jean Wingler. Alguma coisa assim. É esse lugar, coloca isso no seu Google que você vai ver essa pesquisa. GWI. Eles fizeram um estudo sobre isso e falaram que a Gen Z procura o TikTok para conhecer novas marcas. Porque o TikTok, querendo ou não, é uma plataforma onde as pessoas são escutadas, você pode se expressar e você também consegue ter uma compreensão de um jeito certo. Assim, sem muito enfeite, sabe? Você pode dar a sua expressão genuína ali, como eu disse pra vocês já. Deixar bem detalhado a sua opinião, porque lá as pessoas, elas se entendem mais. Eu percebo isso. É aquela coisa sem filtro, né? Que já no Instagram não tem muito isso. Eu acredito que o Instagram ele tem mais um pouco dos millennials e um pouco da Gen Z, né? Acho que um pouco desse meio termo. Mas enfim, não é aquela estética engessada e sim com identidade. E ó, eu trouxe mais um dado pra vocês. Segundo a Eldman Trust Barometer, em 2023, 63% da Gen Z confiam mais em influenciadores do que em celebridades. Eles seguem quem é gente como a gente e esperam que as marcas façam o mesmo. A importância que eu falei de mostrar os bastidores, isso se envolve num todo, né? Na verdade, pra mim, é como se a internet fosse a nossa amiga e a gente estivesse falando pra nossa amiga quando a gente gosta de algum produto. Basicamente é isso que o consumidor, ele espera da marca, né? Então, quando a importância da marca contratar também influenciadores pra divulgar o produto delas, faz total sentido nisso, porque o influenciador, ele vai falar como um amigo pra aquele consumidor ali e pode acabar fazendo uma venda através de um influenciador, que na verdade isso é o que mais acontece, mas não aqueles influenciadores mais famosões, e sim um influenciador pequeno que vai gerar muito mais credibilidade, ele vai confiar muito mais, porque eles também já sabem que um influenciador grande
tá recebendo por aquilo, né? Então faz total sentido também essa parte do influenciador e não ser o influenciador, sabe? Eles vão consumir mais de um micro influenciador. E aí quem entra também é o UGC. Né? Falei certo, eu acho. Porque eles são contratados por empresas que dão os produtos ali pra eles e eles falam sobre esses produtos e são micro influencers, né? No meu ponto de vista, são tipo influenciadores pequenos, mas que tem uma comunidade ali, pessoas que escutam, e a Gen Z ama isso. E a Alpha também, porque já cresceu, né, nessa geração muito mais avançada da internet também. Então, pra você que quer comunicar, né, com essa geração, o certo, em vez de você querer mostrar, eita, oferta, é você realmente desenvolver uma conversa com o seu público, com seus consumidores, com as pessoas que estão ali para te ouvir. Isso é muito mais válido do que qualquer outra coisa que você faça ali, pagando super caro para uma super produção, sendo que você não vai estar conversando com a sua comunidade. E uma coisa que é muito importante também para você conseguir conversar com seus consumidores, que são a sua comunidade, você ter, como que eu posso dizer, bordões, maneiras de falar com eles, sabe? Acredito que isso aproxima muito, então você pode chamar amiga, colocar tipo um apelido. No meu caso, eu falei aí Fia, né? Todo mundo me conhece, a Fia aí. Toda vez, gente, que eu vou em evento, a turma me para e fala, e aí, Fia? Olha a Fia ali, a Fia tá passando por quê? Então você tem um nome personalizado aí pra você se comunicar com o seu nicho, né? Com as pessoas que estão ali pra te ouvir, como por exemplo eu, enfim, várias outras marcas que têm uma comunicação única, vai fazer uma diferença porque eles vão sentir mais a proximidade. E pode parecer que isso é uma perca de tempo, mas na verdade você está criando a aproximação emocional com as pessoas. E essa aproximação de estar próximo também, né? Como eu disse pra vocês. E isso fez me lembrar de uma coisa muito legal que eu já até falei em uma palestra que eu fiz, que eu sempre olhei pro meu celular e tratei ele como se ele fosse minha amiga. Então, quando eu postava stories, é que antes eu postava uns stories muito loucos. Mas quando eu postava uns stories, eu não tava nem aí. Eu olhava pro celular como se fosse uma amiga minha ali em uma chamada comigo e falava com o meu público, porque isso cria uma certa conexão e vai atrair o público que gosta, que se identifica também com aquilo. E também por isso que o meu bordão já bebeu sua água hoje é muito forte também, porque lembra a pessoa de tomar água e todo mundo que vê um copo com água lembra de mim, porque meus primeiros posts nos stories todos os dias é sempre um copo com água. E isso gera comunicação. E as pessoas compartilham, postam. E é muito engraçado que as pessoas também comentam, olha, por causa de você, eu bebi água aqui. Então isso gera uma emoção afetiva, sabe? E principalmente memorável, né? É pegar um elemento X do cotidiano e transformar isso em algo registrado por você, onde você sempre vai postar ali pra ter constância, querendo ou não, vai fazer ligação com você mesma. Então, é muito legal usar os símbolos a favor da nossa imagem, do que a gente quer construir, né? Igual os outros assuntos que eu falei aqui também no podcast, foi sobre isso, pra não estender. Volta e assiste os outros podcasts. E eu falo exatamente sobre isso, falo sobre arquétipo, sobre assinatura estética, então volta nos episódios anteriores que eu falo muito disso. Então, para finalizar o episódio de hoje, a Gen Z, ela gosta de pertencimento, exclusividade, de ser o alecrim dourado, entendeu? Nossa, eu gosto de seguir essa marca porque ela se comunica comigo, eu me sinto próxima dela, é exatamente isso. E me diz qual é a brincadeira que a sua marca pode estar fazendo hoje para atrair esse público. Mas tem que ser uma brincadeira que fique na memória das pessoas, hein? Então é isso, se você curtiu esse episódio, manda para aquela sua amiga que só posta promoção, que só posta ali, bagou o horário para ela assistir esse podcast, se inscreve e deixa aqui seu comentário. Um beijão e até o próximo episódio.